Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online do Brasil. Estamos hoje para o lançamento de um novo curso, mais um conteúdo inédito que vai abençoar a sua vida, a sua família, através da pastora Sara Mendes. Ela que hoje estreia na Academia de Pregadores o curso Criando Filhos à Luz das Escrituras. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a primeira aula deste curso gratuitamente aqui nessa transmissão. Seja bem-vindo onde você estiver, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui, querendo aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Pastora Sara Mendes, ela é casada com Célio Moura, mãe de 3 filhos, Ana Luísa, Leonora e Paulo Pedro Neto. É psicóloga, mestre em psicologia com 11 especializações, também possui um mestrado em teologia, é escritora, professora, articulista e palestrante. E está aqui na Academia de Pregadores trazendo mais um conteúdo que certamente vai abençoar a sua família e a sua vida neste momento. Acompanhe. Que a paz do Senhor seja com você. Que bom que nós estamos juntos aqui na Academia de Pregadores e eu quero me apresentar. Eu sou a pastora Sara Mendes, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Campinas, lá em Goiânia. Tenho como líderes sobre a minha vida o bispo Oídio José do Carmo e a bispa Neuza César Carmo. Sou casada com o pastor Célio Moura e temos 3 filhos, Ana Luísa tem 8 anos, Leonora, 7 anos e Paulo Pedro Neto, com 3 aninhos. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e desde então a minha vida, a minha história tem sido direcionados por esse Deus tão lindo que nós temos o prazer de chamá-lo de Pai. Outra coisa importante é falar da minha formação. Eu sou formada em psicologia. Atuei nessa área durante 11 anos, na qual eu fiz 11 especializações e um mestrado, mas hoje, tudo que Deus me permitiu estudar e aprender, existe para servir o reino dele de forma completa. Então eu quero conversar com você nessa matéria, nesse curso, nesse módulo tão lindo que você que já é aluno aqui da Academia de Pregadores tem podido ao longo desse tempo absorver conteúdos tão preciosos, com professores tão preparados, com gente que compreende, que tem uma cosmovisão cristã tão firme para amparar você naquilo que o Senhor requer de nós como filhos nessa geração. Então eu quero conversar com você sobre essa matéria, criando filhos à luz das Escrituras. Talvez você não seja pai ou mãe biológico, mas quem sabe é mentor de um neto, de um sobrinho, ajuda a cuidar de pessoas em algum lugar, em algum tipo de instituição, ou quem sabe, dentro da sua igreja local, você tem filhos espirituais. Essa disciplina é para você. A verdade é que todos nós estamos influenciando gente o tempo todo. E quando nós falamos de monitoramento, de mentoria, de discipulado, de criação de filhos, nós não estamos falando de uma zona que é neutra. Ou aquilo que eu mentorio, discipulo, influencio e crio vai ser um agente de transformação no mundo em que ele está inserido, ou ele será um agente de deformação. E se tratando de vida cristã, de espiritualidade, não há neutralidade. Ou somos agentes de transformação e transformamos o lugar, as pessoas, os indivíduos e o meio em que estamos inseridos, ou seremos agentes de deformação. Então, o nosso objetivo é que você compreenda a suficiência das Escrituras nesse processo de criar filhos para o Senhor, de zelar por uma educação que não só vise o comportamento, mas que alcance o coração, que não só vise a mudança de atitude, mas que discipule esse indivíduo até o céu. Então vem comigo, que nós temos aí tópicos incríveis para abordar nessas 10 ou 12 aulas que nós teremos juntos aqui. E eu quero tratar com você de assuntos atuais, vislumbrar o processo histórico, compreender como isso tem afetado na forma contemporânea de criar filhos.
e ainda tenho como objetivo abordar assuntos que são pertinentes nesse tempo. Qual a importância da escola na união com a família? Qual a importância de pais, de mentores, de discipuladores, de quem está criando essa criança ser um indivíduo de oração? Quais são as formas bíblicas de disciplina de filhos? E tudo isso e muito mais. Nós vamos entender qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai, quando é que um desses falta, o que fazer, como lidar com mais de um filho, ou seja, como a Bíblia me diz para que eu deva fazer com que o meu lar funcione com mais de um filho. Então, nós vamos tratar desses e tantos outros assuntos. Os processos bíblicos tratam de forma diretiva ou são figuras de linguagem, quando falam, por exemplo, que os meus filhos são flechas. Enfim, nós vamos compreender, à luz das Escrituras, que são inerrantes, infalíveis e imutáveis, como é que nós podemos criar filhos para o Senhor. Como é que a Bíblia nos ensina, não como uma ciência que falha, não como uma autoajuda que até pode promover momentaneamente, mas que vai ter as suas lacunas, não como uma ciência que tem as suas bases não tão sólidas, mas voltados à luz do Evangelho, das Escrituras Sagradas, que é poder de Deus, para apagar passado, para transformar presente e para preparar você e eu para qualquer futuro. Então, eu quero te encorajar a pegar o seu caderno, a sua caneta e ir anotando aí para que nós possamos ter com eficiência e eficácia um curso que vai edificar você e te ajudar no ambiente em que você está inserido a florescer onde Deus tem te plantado. Para iniciar a nossa primeira aula, eu quero conversar com você um pouquinho sobre o processo histórico que fez com que nós vivêssemos hoje a realidade na qual nós estamos inseridos. E aí eu não estou falando só das nomenclaturas que o nosso século, a nossa geração recebem, como pós-modernidade ou a era líquida, como a sociologia nova propõe. Eu quero conversar com você de quais são as bases, por que é que nós vivemos hoje isso que nós vivemos em todos os aspectos que nós abordamos. Por que isso é importante? Porque nós não temos como combater o inimigo que nós não conhecemos. Eu não tenho como compreender a necessidade de olhar para as Escrituras como suficientes para educar o meu filho, para mentoreá-lo, para discipliná-lo, para criá-lo, se eu não compreendo por que isso é tão necessário. E aí a gente corre o risco de, não observando tudo isso, não conhecendo o que a história traz, de cair na mesmice do presente século, de olhar para aquilo que funciona na vida do outro, no padrão que o vizinho utilizou, naquilo que a autoajuda me diz, nos processos de coach, não que nada disso seja errado, mas quando nós olhamos para a suficiência das Escrituras, para a verdade inerrante dela, nós compreendemos como é que em quaisquer que sejam as fases que os nossos filhos estejam inseridos, em quaisquer que sejam os desafios que essa fase requer, de mim e de você como pais, como avós, como tios, como cuidadores, a Bíblia traz respostas precisas. Então é muito importante que você compreenda como é que a história deforma esse processo, qual é o processo que nós estamos hoje inseridos e como é que nós podemos utilizar aquilo que as Escrituras nos trazem de melhor, de forma prudente, como arma para fazer com que os nossos filhos sejam criados à luz das Escrituras e mais do que isso, para que a gente tenha a alegria de passar de forma prudente e tranquila o bastão do amor a Cristo e a sua igreja para essa geração que nós temos o dever de educar. Eu quero te lembrar que há 2019 anos da história da igreja, homens e mulheres de Deus têm cumprido bem o seu papel. E chegou a nossa hora. Se você está criando filhos, essa aula é para você. Então eu quero rapidamente fazer um contexto histórico, porque a gente não tem tempo aqui para abordar tudo aquilo que aconteceu desde o primeiro século. E também não quero ser redundante e limitada a tantas fases importantes que a história viveu, mas que não é aquilo que é mais importante para que a gente aborde aqui nessa aula em contexto histórico. Então eu quero falar daquilo que mudou a forma como o próprio Deus instituiu a família para que ela funcionasse bem. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos a família patriarcal. O que é isso? O homem como cabeça, o homem como aquele que dá
todas as regras. O homem como aquele que é nutridor, é provedor. Então, o papel dele é de liderar. No decorrer da história, muito daquilo que nós encontramos foi deformado. E aquilo que mais foi o responsável por deformar esse padrão patriarcal da família foi, sem sombra de dúvidas, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o que nós chamamos de marco regulatório. E ela tinha como lema 3 bases fundamentais: igualdade, fraternidade e liberdade. Se você parar para pensar, esses 3 temas são extremamente atuais. Igualdade é aquilo que é buscado desde as plataformas digitais até os livros de história. Igualdade é buscada desde os assuntos raciais até os assuntos sociais. Então, continua sendo muito atual aquilo que a Revolução Francesa trouxe quando falou da igualdade. Ela também falou de fraternidade, da ideia de que somos todos iguais, de suportar uns aos outros, de agir com empatia com relação aos outros. Lembrando você que empatia é olhar o outro com o olhar do outro. É quando eu me coloco no lugar do outro para fazer julgamentos. E a fraternidade falava exatamente isso. Todos nós somos irmãos, então eu consigo apoiar o outro, eu consigo me colocar no lugar dele. E a liberdade, que é essa mesma ideia hoje tão defendida por tanto tipo de pessoas, não só a liberdade de expressão, mas a liberdade social, a liberdade religiosa, a liberdade de palavras, e nós vivemos uma era em que isso continua sendo falado. Mas essa regulação feita pela Revolução Francesa muda o eixo de uma família antes patriarcal, que tinha um governo patriarcal, para um governo agora, então, familiar. E aí você pode pensar, então melhorou. Se o governo sai das mãos de uma pessoa só e todo mundo passa a ter voz e todo mundo passa a ter direito de ordenar coisas, melhorou. Aí é que você se engana. Exatamente pelo fato de que quando essa mudança ocorre, há uma mudança no eixo do plano original de Deus. Querido, é impossível planejar mudar o eixo do plano original de Deus. Falando melhor, rebelar-se contra aquilo que Deus planejou, e isso dá em algo positivo. Não tem como quebrar a forma como Deus planejou todas as coisas e revelou o seu plano santo e sagrado. Através das Escrituras, quando nós olhamos as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós encontramos a revelação do plano de Deus para mim e para você. E o plano de Deus não é mudado pela história, não é mudado pela Revolução Francesa, não é mudado pelo pós-modernismo, não é mudado pelo movimento feminista, não é mudado pelas ondas do empoderamento. O plano de Deus continua o mesmo. Exatamente porque Deus continua o mesmo. Ele continua no mesmo lugar, de onde ele nunca saiu, no trono do universo, governando sobre todas as coisas. Então é muito importante que a gente entenda esses desdobramentos da história, para que nós possamos compreender as mudanças que ele trouxeram e usar isso como armas para combater o inimigo quando nós estamos formando indivíduos. O resultado de tudo isso, dessa mudança do governo patriarcal para um governo familiar, é exatamente o tripé no qual está fundamentado hoje toda essa sociedade que nós conhecemos. Eu não quero me restringir aqui ao conceito de pós-modernidade, apesar de lembrar você quando é que ele começou a valer. A pós-modernidade, de forma histórica, passou a valer a partir de 1989, quando cai lá na Alemanha o Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim significou uma mudança de ideologias, na verdade, uma quebra de padrões ideológicos. O mundo, a partir de então, deixa de ter ideologias formadas, deixa de ter um motivo para o qual lutar. É por isso que nós também somos chamados de geração shopping center. A ideia é de uma geração voltada a futilidades, que não se detém em nada que é substancial, em nada que é sólido, em nada que é configurado, em nada que tem raízes sólidas. É por isso que um sociólogo morto há pouco mais de 2 anos traz essa proposta de mudar a nomenclatura dessa pós-modernidade para a geração líquida. A ideia é exatamente essa, uma geração que vive de conceitos abstratos, que não se solidifica em nada, que não se fortalece em nada, mas que gera os seus conceitos a partir daquilo que a sociedade vai levando de forma muito controversa e, por vezes, muito pouco linear. Então,
A partir dessa ideia, nós tivemos essa pós-modernidade, essa era que nós estamos vivendo, esse tempo líquido, essa geração que nós estamos inseridos, o século XXI, formado num tripé, que é muito importante que você compreenda. Esse tripé é formado, primeiro, pela ideia da pluralização de ideias. Quando eu falo de pluralização, eu te falo de um conceito totalmente ausente de conteúdos sólidos, de conteúdos únicos. A pluralização de ideia traz exatamente o formato de que todos os caminhos levam a Deus, de que tudo depende da forma como eu acho, como eu acredito, porque na pluralização o que reina é o relativismo. E nós vivemos a era em que o relativismo reina, o relativismo moral, o relativismo de ideias, o relativismo religioso. Então, a pós-modernidade traz esse conceito extremamente danoso quando nós olhamos para a inerrância das Escrituras. Porque no meio de uma geração que valoriza a pluralização de ideias, nós somos chamados e nós somos sujeitos a um Deus que é um Deus de absolutos. Jesus, se revelando a nós, diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Veja bem, ele não disse que ele era um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. E isso é extremamente importante, uma vez que ao longo da história, inúmeras religiões, inúmeros pensadores, inúmeros indivíduos, cheios de filosofias modernas, cheios de uma espiritualidade vaga, tentam conduzir o homem a Deus. Então Jesus se apresenta como o único que é suficiente para isso, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus derruba essa ideia tão crescente, cada vez maior no nosso meio, da pluralização, do relativismo de ideias. A segunda ideia, o segundo conceito que formata o pensamento moderno depois da Revolução Francesa é o conceito de individualização. O pensamento é que você se basta, que você é suficiente, que você deve pensar em você, em segundo lugar você, e quem sabe depois os outros, que você deve se amar mais do que todas as coisas. E o mais complexo de tudo, de que tudo aquilo que você necessita para ser feliz está dentro de você. O processo de individualização promove um alto valor do indivíduo. A ideia também não é tão nova, uma vez que o iluminismo, há muitos anos atrás, trazia o homem para o centro de todas as coisas. Exatamente o que o processo de individualização tem feito. É por isso que até os casamentos têm sido mais difíceis de serem conservados, porque a ideia é: se me faz sofrer, não me merece. Se não gosta do meu jeito, vai embora. Então, nós temos muitas dificuldades com esse processo de individualização que nós estamos formatados no mundo de hoje, onde eu sou o importante, o meu sonho, a minha vontade, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho. Se você se enquadrar dentro desse meu eu, tudo bem. Se não, eu sigo o meu caminho, você segue o seu e está tudo certo. E isso é totalmente deformador. Quando nós olhamos para a verdade das Escrituras, desde Gênesis até tudo aquilo que o próprio Cristo nos revelou com a sua própria boca, lá em Gênesis, foi o único não é bom que Deus disse. Foi quando ele olha para Adão, e não é porque Adão se sentia sozinho, e estava coitadinho, e estava tudo muito difícil, e observava as outras criaturas e via que ele era diferente. Não, querido. Adão não se sentia sozinho, ele não estava em crise existencial. Adão, antes da queda, usufruía da presença diária do próprio Deus com ele. Adão não tinha sentimentos tão humanos e tão adâmicos que falam desse DNA dele que corre na minha e nas suas veias depois da queda. Adão, antes da queda, vivia num Éden completo, num paraíso perfeito. Ele não tinha sentimentos limitadores como você e eu temos hoje. O projeto de não deixar Adão sozinho foi do próprio Deus. Deus olha e fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então a iniciativa de não deixar Adão sozinho foi do próprio Deus. E nós entendemos então que Deus nos fez para sermos seres de relacionamentos. Quando nós olhamos para a oração que o próprio Cristo nos ensinou, ele nos ensina a orar Pai Nosso, pedir pelo pão nosso. Isso nos lembra que nós não devemos orar Pai meu, pão meu. Ou seja,
Deus nos fez para entendermos e para vivermos em relacionamentos, em coletividade. E isso também quebra a esfera do pensamento moderno da individualização. Outro conceito moderno que é o tripé dessa geração que nós estamos inseridos, depois da pluralização, da individualização, é sem sombra de dúvidas a secularização. O que é isso? A secularização é essa ideia vendida pela mídia, por vários evangelhos deturpados, por várias pessoas que não têm comprometimento com a Bíblia e com o evangelho cristocêntrico, de que todos os caminhos levam a Deus, ou mais do que isso, de que eu posso tranquilamente viver a vida do jeito que eu quero, que Deus está ao meu dispor quando eu quiser voltar. Então eu vou ao culto aos domingos, ou quando a minha igreja tem cultos que eu gosto, ou que me agradam. Fora disso, porta fora, eu vivo do jeito que eu gosto, eu vivo do jeito que eu quero, eu tomo as minhas próprias escolhas. E se no meio de tudo isso eu precisar de ajuda, eu convido Deus para estar comigo. É essa ideia que faz o indivíduo acreditar, que dá para ele conciliar coisas totalmente contraditórias, como um comportamento deformado com uma vida deformada e uma fé que eu professo. É impossível viver sem que haja uma junção perfeita da ortodoxia com a ortopraxia. E isso quebra esse processo de secularização. Quando eu falo de ortodoxia, eu estou falando de uma crença correta, daquilo que eu creio corretamente, da inerrância das Escrituras, da suficiência dela para a minha vida. Isso é uma ortodoxia, uma crença correta, mas ela deve andar junto, alinhada, sem nenhum tipo de separação com a ortopraxia. O que é isso? É uma vida correta. Você há de convir comigo que existem pessoas que até têm uma crença correta, mas não vivem uma vida correta. Você conhece alguém assim? O contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que têm uma vida tão correta. Sabe aquelas pessoas que a gente olha para elas e fala, mas fulano é tão bom caráter, faz tudo tão correto, só falta ser crente. Ou seja, tem ortopraxia, mas não tem ortodoxia. Quando nós olhamos para a secularização como um fundamento da sociedade na qual nós estamos inseridos, nós também compreendemos que as Escrituras vão contra esse padrão, uma vez que elas me dizem que é impossível divorciar a vida correta da crença correta, a ortodoxia da ortopraxia. Juntamente com esses três conceitos, nós ainda encontramos como aquilo que muito velozmente é transferido por causa da era rápida da informação, outros conceitos que delineiam o pensamento moderno. São eles o ativismo. Ativismo é a ideia que nós temos às vezes de que o nosso dia com 24 horas não são suficientes para suportar tudo aquilo que eu deveria fazer. Você já teve essa sensação? Ah, se meu dia tivesse pelo menos 2 horas a mais, 30 horas, seria muito melhor. O ativismo é algo colocado pelo presente século no nosso coração para que nós possamos tirar o foco daquilo que de fato é importante. Colocar um dia altamente lotado, marcar inúmeros compromissos ou acreditar que eu consigo tudo ao mesmo tempo é completamente adoecedor. Eu vou falar do decorrer do curso como isso pode ser doentio, um padrão de doença para a vida dos nossos filhos, para a vida das pessoas que nós estamos mentoreando, criando e discipulando. Então é muito importante zelar por colocar as coisas importantes sempre no lugar daquilo que parece urgente. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Existem pessoas que se ocupam de tantas coisas, mas no fundo estão sempre tentando absorver o vazio das suas próprias almas. Então, é muito importante ter cuidado com esse ativismo, porque você se desapega daquilo que você não cuida. Eu vou repetir. Você se desapega daquilo que você não cuida. Quando você para de cuidar de algo que de fato é importante, por causa do ativismo e da quantidade de tarefas que você assimila, você vai deixando de gostar, de se apegar, de amar aquilo que era, de fato, o mais importante. A segunda coisa que é alinhada com esse ativismo, que é característica dessa geração pós-moderna, desse tempo que nós estamos inseridos, dessa sociedade que nos leva a todos uma preocupação latente com aquilo que nós estamos construindo, além do ativismo, é o pragmatismo. O que o pragmatismo diz? O pragmatismo nada mais é do que fazer o que dá certo no lugar daquilo que é certo.
Você há de concordar comigo, principalmente nós, brasileiros, se você que está me assistindo não é brasileiro, ou é brasileiro já em outro lugar do mundo, você sabe que aqui existe um tal jeitinho brasileiro, que é exatamente essa ideia pragmática de fazer o que dá certo no lugar do que é certo. E nós bem sabemos que nem tudo que dá certo é certo. Nós sabemos que às vezes até dá certo furar um sinal vermelho, mas não é certo. Nós sabemos que às vezes até dá certo colar numa prova, mas não é certo. Nós sabemos que às vezes dá certo, cola, não falar a verdade com o próximo, mas nós sabemos que isso não é certo. O pragmatismo é uma marca do jeitinho brasileiro. E aí eu preciso lembrar você que antes de ser brasileiro, você e eu temos uma outra cidadania que é muito mais importante do que essa. Nós somos cidadãos do céu. Isso mesmo. E quando eu sou cidadão do céu, a minha segunda cidadania, que no meu caso, particularmente é brasileira, ela deve pesar menos do que essa cidadania celeste, eterna, que me fala de olhar para o alto, do lugar para onde eu vou voltar. Então, querido, muito cuidado com esse pragmatismo contemporâneo, que faz com que a gente barganhe o que dá certo no lugar daquilo que é certo. Eu penso que já é suficiente aquilo que nós tratamos em termos históricos, para que você venha comigo acompanhando aquilo que de fato foi importante. Antes, o governo patriarcal, da forma como Deus estruturou as coisas para que fossem o homem como um cabeça do lar, como responsável espiritual, como provedor maior, aquele que é o agente de todas as coisas dentro do lar, e tem uma mulher como auxiliadora idônea, como parte. Não é que um é melhor, outro é maior, um é melhor ou pior, mas Deus nos deu funções diferentes. A partir da Revolução Francesa, houve uma quebra nesse papel e o governo que antes era patriarcal se torna agora familiar. Isso traz consigo mudanças que nós conseguimos enxergar na chamada pós-modernidade, que é exatamente o tripé da pluralização, da individualização e da secularização. Juntamente com isso, entra o ativismo, entra o pragmatismo e entra essa ideia de que eu sou suficiente. O que eu quero te lembrar é que no meio desse fogo cruzado se encontra a sua família. Se encontra o seu casamento, se você ainda não é casado, se encontra o futuro, o seu sonho, aquilo que você almeja talvez. Se você, porventura, já passou por um casamento, mas hoje se vê desafiado a construir filhos sozinhos, quem sabe pelo falecimento de um cônjuge, quem sabe por um divórcio que fugiu ao seu controle, quem sabe porque você optou pela adoção, quem sabe porque os pais abandonaram em você como avó, como tio, ficou como zeloso cuidador. Nós somos ameaçados por tudo isso que nós estamos falando hoje. E eu não quero aqui, muito longe disso, formatar algum tipo de ideia negra com relação à era que nós estamos vivendo. Nada disso. É certo que ao longo da história da igreja, como eu disse a você, ao longo de 2019 anos, todas as gerações tiveram os seus próprios desafios, as suas próprias dificuldades, aquilo que se era necessário vencer para conseguir cumprir o seu papel. Te lembrando que a única geração que você pode influenciar de forma direta é a sua, é essa que você está inserido. O que eu estou querendo te dizer é que o meu objetivo nem de longe é fazer com que você acredite que a nossa geração tem o maior de todos os desafios, ou que aquilo que nós precisamos vencer é muito mais difícil do que jamais aconteceu. Nada disso. O meu objetivo é lembrar a você quais são os nossos desafios. Nós que estamos mentoreando, construindo, discipulando, criando filhos hoje e compreendemos que nós só podemos fazer isso de forma eficaz e eficiente olhando para as Escrituras. Conhecendo os nossos inimigos, é muito mais fácil de derrotá-los. Não tem como nós derrotarmos um inimigo sem conhecê-lo. Então, a partir desse pano de fundo histórico que gera a compreensão da era em que a minha e a sua família estão inseridos, eu quero te convidar a pensar comigo, ao longo das aulas que nós teremos, de como é que nós podemos fazer para, como pais, filhos, tios, cuidadores, avós, cuidar, mentorear e criar filhos para o Senhor, com uma disciplina muito mais voltada ao coração do que ao comportamento, compreendendo quais são os desafios da nossa era para criar crianças
adolescentes, para continuar sendo pais de adultos. Os desafios só são transformados, eles continuam aí. Já diz o ditado, filho criado, trabalho dobrado. Será? Nós vamos abordar sobre isso também. Vou conversar com você que é pai, quem sabe pela perda de um cônjuge, quem sabe porque ele se mudou para outro lugar e você se vê no dever de sozinho fazer esse processo à luz das Escrituras. Vamos falar sobre isso também. Como eu te disse, quero abordar a questão da escola. O que nós podemos fazer? Quais são os principais inimigos que batem à porta dos nossos filhos todos os dias? Vou passar pela ideologia de gênero, abordando tudo aquilo que os nossos filhos são expostos, não só no material didático que eles recebem, mas naquilo que é imputado a eles nos vídeos que eles abrem no YouTube, de forma não diretiva, em todos os livros, em todos os conteúdos que estão facilmente disponíveis em todos os lugares. E o meu objetivo é que ao final dessa disciplina, você tenha condições de ter em suas mãos uma instrumentalidade que ajude você e eu a construir filhos para o Senhor, a olhar para o final, lá quando os nossos filhos já estiverem mais crescidos, já tomando conta das suas próprias vidas, e olhar e dizer, por causa da graça e da misericórdia do Senhor, por causa da obediência da lei dele revelado nas Escrituras, foi possível. E você pode se regozijar, como as Escrituras dizem, em filhos bem criados, em filhos que foram educados no caminho, e não só foram ensinados do caminho. Então, o meu convite é que você fique comigo, compreendendo que o exemplo não é uma das formas de educar, é a única que realmente funciona. Compreendendo que children see, children do, ou seja, crianças veem, crianças fazem. Elas absorvem exatamente através daquilo que elas veem. E essa geração, então, é uma geração que ouve com os olhos. Ela não está muito ligada naquilo que você fala. Ela está olhando para o que você faz. Então, muito mais do que compreender e aprender todos os versículos, muito mais do que absorver a realidade histórica na qual nós estamos inseridos. O que eu quero que você compreenda é que gerar filhos para o Senhor é dever, é obrigação, é compreender tamanha bênção que é receber uma herança do Senhor e a responsabilidade de colocar essa flecha própria para acertar alvos precisos, alvos que vão trazer alegria para sua casa, para você e para o seu filho, mas alvos que muito mais vão dar glória a Deus, alvos que muito mais vão refletir aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e aquilo que Ele pode fazer. A criação de filhos à luz das Escrituras é um desafio para mim e para você no presente século. Compreender isso e compreender ainda mais que nós somos completamente dependentes de Deus para isso, é o que vai nos ajudar a ter sucesso. Não só nesse curso, não só nessa disciplina, mas em tudo aquilo que você e eu fomos enfrentar como desafios. Quem sabe você está enfrentando desafios hoje com relação à criação dos seus filhos. A Bíblia tem uma resposta para você. Eu te espero na próxima aula para nós falarmos sobre a base, o fundamento, como é que começa, qual é o princípio, como eu me estruturo, como eu devo me organizar para ser alguém que cria filhos à luz das Escrituras. Até a próxima aula, se Deus quiser. Muito bem, você acompanhou a primeira aula do curso Criando Filhos à Luz das Escrituras. Este é mais um conteúdo exclusivo da Academia de Pregadores. Para fazer o curso completo, se você ainda não é um assinante, entre agora no site, clique no link aqui na descrição do vídeo e conheça melhor os nossos planos de assinatura e como você pode ter acesso a este e muitos outros cursos que nós disponibilizamos. A Academia de Pregadores é uma plataforma completa, um grande investimento em tecnologia e também em conteúdo para levar ensino de qualidade a todo o povo de Deus espalhado pelo Brasil e também pelo mundo. São alunos em mais de 48 países que estão desfrutando desta bênção e tendo a oportunidade de estudar através da internet. Eu quero te convidar para entrar nesta família, neste grupo de pessoas que amam a palavra de Deus. E aqui
você está no lugar certo, onde tem à sua disposição dezenas de cursos, muitas aulas, centenas de aulas, são milhares de horas de conteúdo para você desfrutar e crescer em graça e também conhecimento da palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a Academia de Pregadores espera você.